Em 1981, um jovem chamado Sam Raimi dirigia um pequeno filme de terror e dificilmente alguém poderia imaginar que se tornaria uma das franquias mais importantes do gênero. E esse filme mudaria para sempre a história do terror nos cinemas. Décadas depois, o Raimi diria que Evil Dead é a obra que ficaria mais próxima do seu coração, pois foi ali que tudo começou. Mas talvez a grande força dessa franquia seja pelo fato de que ela não ficou presa à única visão de um diretor. Ao longo dos anos, outros cineastas receberam o convite de entrar nessa franquia e assim colocar as suas assinaturas. Fede Alvarez trouxe uma brutalidade física. Lee Cronin tirou o terror que se passava sempre dentro de uma cabana isolada numa floresta e trouxe para a cidade para dentro de um prédio. E agora chega a vez de Sebastian Vanisek. Vanisek chamou a atenção com o filme Infestação de 2023, onde ele transforma um prédio inteiro em uma prisão claustrofóbica repleto de aranhas. E foi justamente esse trabalho que chamou muita atenção de Sam Raimi, e assim ele o convidou para dirigir esse novo longa. Mas Vanisek não chegou até aqui para trazer mais um filme de demônio, e por trás de todo esse sangue, de toda a violência, ele acaba trazendo um filme sobre conflitos familiares. Uma família cheia de ressentimentos e relações que já estavam quebradas mesmo antes da chegada dos demônios. A morte do demônio em chamas acompanha Alice, uma mulher que acaba de perder o marido. Depois dessa perda, ela retorna para perto da família dele, e justamente nesse ambiente familiar que começa a se formar o verdadeiro pesadelo. Ali estão os familiares, os filhos e toda uma história marcada por conflitos, até que o livro dos mortos desperta novamente forças demoníacas. E aquilo que já era uma família problemática acaba virando um verdadeiro pesadelo. Um por um, eles começam a ser possuídos por demônios e Alice precisa lutar para sua sobrevivência. Mas o interessante é que por trás de toda essa violência existe uma pergunta, uma reflexão totalmente humana. Quanto de violência uma família consegue suportar antes que realmente os demônios apareçam? E uma das coisas mais interessantes que o filme Em Chamas aborda é a questão do abuso familiar. Alice, a personagem principal, carrega uma relação marcada pelo controle, pelo domínio e pela violência. E o engraçado de tudo isso é que ela entrou naquela família através de um relacionamento amoroso. Mas aquilo que deveria ser um acolhimento, ele acaba virando uma espécie de aprisionamento. Esse fato é muito importante para entender Alice, porque ela simplesmente não está tentando escapar de monstros, ela está tentando recuperar o seu direito de existir como pessoa dentro daquela família. O filme transforma essa questão sobrenatural em uma metáfora bastante interessante, a questão do abusador que quer controlar e o demônio que quer possuir. A questão do abusador que invade totalmente o limite de outras pessoas e o demônio também faz a mesma coisa. E essa semelhança faz com que esse terror seja um pouco mais perturbador. E realmente, o terror começa quando alguém deixa de enxergar você como pessoa e acaba te vendo apenas como uma propriedade. E o filme vai um pouquinho além do relacionamento abusivo. Ele trata também sobre a questão familiar, assim, no ângulo de cada um. Existe a figura da mãe, que é uma das personagens mais tristes da história, que viveu a vida inteira para a família, cuidando de todos e deixando a vida dela de lado. E aí chega num ponto da história que ela começa a perceber que se a família se for... E aí o filme aborda um assunto interessante sobre perda de identidade durante os relacionamentos. Ela é mãe, ela é esposa, ela é responsável pela casa, acaba unindo todo mundo, mas quem realmente cuida dela? E essa pergunta é bastante importante porque muitas famílias funcionam dessa forma. Existe alguém que ocupa o papel de sustentação emocional de todos. Alguém que não sabe mais quem é quando não está cuidando de alguém. E o filme transforma tudo isso em horror. A família, que seria um pilar de proteção, sustentação, acaba virando um ringue onde você precisa enfrentar seus conflitos. O filme também trata de uma outra relação muito importante, a relação de pai e filho. O pai carrega a frustração de um filho que resolveu ser escritor. Existe uma expectativa, uma ideia que o filho poderia ter seguido outro caminho. E esse cria uma tensão emocional entre os dois. E dentro da casa, esses dois ficam próximos, muito próximos, mas emocionalmente totalmente afastados. A casa vira uma prisão, eles precisam conviver dentro daquele espaço e não tem para onde fugir. E aí traz a ideia de que não existe distância suficiente para esconder os ressentimentos. E quando os demônios aparecem, aquilo que era apenas uma tensão familiar vira um conflito totalmente literal. Eles estão presos juntos e precisam enfrentar seus próprios demônios. Talvez essa seja uma das melhores características de A Morte do Demônio em Chamas. A casa não é apenas um cenário, ela é quase uma extensão da própria família. E quanto mais as pessoas ali dentro querem escapar, parece que
o ambiente mais se fecha. Isso conversa muito sobre o filme anterior de Vanisek, o Infestação. No filme anterior, o Vanisek ele transforma um prédio numa infestação de aranhas e dentro do ambiente totalmente claustrofóbico. Os moradores ali daquele prédio não conseguiam sair dali, o perigo realmente estava dentro de casa. Esse novo filme da franquia, Vanisek transforma mais uma vez a questão da casa como prisão, mas agora não com aranhas, agora com demônios. Mas a ideia continua, o lugar que deveria ser um lar se transforma numa armadilha. E talvez isso que tenha chamado realmente a atenção do diretor Sam Raimi, porque Van Sek já havia demonstrado que consegue transformar um espaço cotidiano em um lugar de medo. E agora ele coloca sua própria assinatura na franquia de Sam Raimi. O que é muito interessante, porque cada diretor pode transformar o seu longa-metragem uma assinatura muito específica com características de filmagem que são apenas suas. E no final, A Morte do Demônio em Chamas continua sendo um filme totalmente de terror. Ele tem violência, tem sangue, tem demônios, mas talvez o terror realmente esteja em outro foco. Na família que cobra, na mãe que desaparece dentro do papel de cuidadora e no relacionamento que começa com amor e termina como controle. Porque talvez o verdadeiro demônio não esteja dentro da casa, esteja dentro da própria família.